Fala, amantes do futebol, amantes da bola. Estamos aqui em mais um dia maravilhoso para estar falando para vocês aí sobre tomada de decisão, não é, Fernando? Todos os meninos, meninas do Brasil aí que querem aprender um pouquinho mais de futebol, a gente está aqui para falar de uma situação que aconteceu há pouco tempo, vai acontecer em outros jogos que a gente vai citar aqui para vocês, tá? Que é a tomada de decisão. Qual é a melhor tomada de decisão num jogo de futebol? E a tomada de decisão, para quem não sabe, usa muito o que, Fernando? O raciocínio, né? Aquele raciocínio criativo. E quando a bola tá chegando, você tá pensando, né, Fernando? O que você vai fazer? Exatamente isso. O que acontece? Para a gente ter uma tomada de decisão mais certeira, mais correta, a gente precisa pensar antes da situação. Antes dela acontecer, a gente precisa já saber o que vai fazer, tá? Vimos há pouco tempo aí uma situação num jogo de Libertadores, onde o jogador do Corinthians, Cantígio, ele tentou fazer uma jogada até então inteligente, porém a inteligência do jogador adversário gerou uma situação contrária, ocasionando num gol, que seria o Arrascaeta, tá? Acho que todo mundo lembra do lance, né? A gente vai colocar aí para vocês o lance do Cantígio tentando sair na ponta da área, que tem aqui na localização que tem nas suas costas, e o Arrascaeta inteligentemente cortou esse lance. E alguns dizem que ele errou, que ele não errou, e a gente está aqui para falar se a tomada de decisão dele foi certa ou errada. Muitos clubes hoje, na contratação dos seus jogadores de futebol, fica para você que quer ser jogador de futebol, a tomada de decisão é uma delas. É fundamental para os grandes clubes hoje, principalmente europeus, na contratação aí desses jogadores. Então, você fica ligado que a gente vai mostrar para vocês e vamos mostrar também alguns exercícios aí para vocês aí melhorar no seu futebol aí, não só no profissional, mas também naquela pelada com os amigos. É isso aí. Mas antes de tudo, gente, segue o Sem Firula. Beleza, galera? Vamos falar agora sobre a tomada de decisão, que é o tema que a gente está falando hoje. A gente teve um jogo que foi Corinthians e Flamengo, jogo da Libertadores, jogo importante, jogo bom, tá? E teve uma situação no jogo onde o Cantígio tomou uma decisão. Essa situação causou algumas divergências de opiniões, como por exemplo se ele errou, se ele poderia ter feito uma coisa, se ele poderia ter feito outra. E aqui a gente vai mostrar a situação num todo e mostrar para vocês qual é a importância dessa tomada de decisão. Beleza? Aqui a gente tem distribuído, ó, os cones de acordo com a posição do jogo, de acordo com a situação do jogo. Por exemplo, nós temos aqui os cones coloridos em laranja e vermelho, que é o posicionamento do time do Corinthians, tá? Os amarelos, posicionamento do Flamengo, e o azul, movimentação do Cantígio, para a gente conseguir chegar num ponto em que vocês consigam entender se a tomada foi certa, foi errada, ou se ele tinha outras possibilidades nessa situação. Se vocês pegarem o lance do gol do Arrascaeta, tá, que foi o primeiro gol do jogo, Corinthians e Flamengo, você tem essa distribuição de jogadores, tá? Como eu falei anteriormente, os cones laranja, a equipe do Corinthians, tá? Laranja e vermelho. As duas posições que nós temos aqui, próximo ao meio do campo, mais centralizado, seria o Duqueiroz e o Adson, tá? Dois jogadores dando possibilidade de passe para o Cantígio, assim quando ele roubou a bola. Porém, o Cantígio estava de costas para o campo, então existia uma impossibilidade de passe. Ele tinha que abrir a jogada para poder fazer algum passe, achar alguma situação de saída de bola lá. No caso, ele estava com a bola na posição do cone azul, lá no fundo, dentro da área, que foi quando ele roubou a bola do Pedro, que é justamente o cone amarelo isolado ali. Quando ele pegou a bola, ele precisava procurar uma parte vazia do campo, onde ele conseguiria ter uma tomada de decisão com a bola no pé. Tá? Ele já tomou a primeira tomada de decisão que foi perfeita, que foi desarmar o Pedro. Desarmou, assim que ele desarmou, ele precisava ter uma segunda tomada de decisão, que era o quê? Sair com a bola, ou através do estourão, ou através de um passe. De alguma forma ele precisava tirar a bola de lá, porque era uma área de risco do time do Corinthians, tá? Onde o Flamengo poderia roubar a bola e fazer o gol, tá? No caso, ele pegou a bola no cone azul, que está mais centralizado, e conduziu até o cone azul mais aberto na lateral, para a linha de fundo. E aí tentou o passe pelo meio para o Adson. Onde que a gente poderia pensar que o Arrascaeta poderia roubar essa bola? Através da tomada de decisão do próprio Arrascaeta, de diminuir o espaço, conforme o cone amarelo isolado, e fechar a linha de passe, conforme os 4 cones amarelos alinhados. Nessa posição, o que ele fez? Ele teve a tomada de decisão de diminuir o espaço do Cantígio, para ter menos ângulo de passe, e através disso ver o que o Cantígio ia fazer para poder cortar esse passe. Essa foi a melhor tomada de decisão que o Arrascaeta tinha para fazer. Por quê? Ele estava apertado, pressionado, tanto pelo Pedro, que ele tinha acabado de roubar a bola, e chegou mais um marcador, ou seja, tinham 2 contra 1. Tinham os zagueiros do Corinthians dando opção? Sim.
mas eles não estavam em possibilidade de receber essa bola, porque estava na mesma posição do Cantillo. Então, inteligentemente, o Cantillo mudou para um espaço mais vazio para tentar fazer essa jogada. Quando ele tentou o passe, o Arrascaeta cortou. Uma outra situação que poderia acontecer nesse lance, que ajudaria muito a saída do Cantillo, por isso a opinião minha como técnico, não culpo a decisão tomada pelo Cantillo, seria o Adson, que está no cone vermelho ali, se deslocar para a lateral. Porque quando o Cantillo puxou a bola para o fundo, para a linha de fundo, em direção ao escanteio, o Arrascaeta não tinha campo de visão sobre o Adson. Isso faz com que ele não saiba mais aonde está o jogador para receber essa bola. Com esse deslocamento do Adson para a lateral, o Cantillo conseguiria fazer um passe lateral e o Corinthians sair com o campo aberto. Tá? É uma possibilidade e é uma possibilidade mais segura. E entra num segundo ponto que eu queria passar para vocês. Tomada de decisão tem que ser aquela tomada mais segura para o time. Se você não está confiante para fazer uma jogada, um passe, ou seja um chute em gol, seja ofensivo, defensivo, faça o básico, faça o simples. Porque daí com certeza a jogada vai sair com mais tranquilidade. Até para os nossos colegas do time. Agora vamos passar 3 exercícios para vocês para melhorar aquela tomada de decisão, melhorar ainda mais a sua saída de bola numa situação de pressão, uma situação de dificuldade. Então o primeiro exercício a gente vai passar para vocês aquele movimento sem bola, em deslocamento lateral. Para quê? Para ajudar ainda mais você e seu companheiro também naquele momento de pressão, naquela situação bem difícil que a gente encontra cada vez mais dentro do futebol, porque cada vez mais rápido, então cada vez mais em pressão. Então vou passar para vocês esse primeiro exercício aí. E o segundo exercício que a gente vai passar para vocês é um deslocamento com bola lateral para numa situação de pressão que você vai encontrar para facilitar ainda mais, né, essa saída de bola para o seu companheiro. Então você pode tanto você sair com essa bola utilizando nesse passe aqui na frente, né, que hoje os técnicos exigem muito isso. Você não vai estourar a bola, né? Então você sai com a bola com o seu companheiro desvencilhando dos outros jogadores. E o terceiro exercício, esse, olha, se você não se movimentar, não vai ter como sair disso. Então assim, é o que? É o movimento, deslocamento lateral com bola, com a base se movimentando junto. A base também tem que ajudar nesse movimento para sair dessa pressão que o adversário está fazendo. Então se deslocando junto, você vai conseguir sair melhor e vai abrir mais o campo de visão para você. Se você gostou aí, ó, dá nosso like aqui pra gente aqui do Sem Firula, notifica, ativa o sininho, porque aqui a gente fala sem Firula. sem firula nenhuma.